É legal que as pessoas que não conhecem falam, pô, mas correr de carro de corrida nem cansa, né? Esse fim de semana, por exemplo, vários pilotos saíram meio que desmaiados. Eu fui um deles sair ali bambeando, porque tava muito quente. Foi em Goiânia a etapa, né? Então, muito calor, mais de uma hora dentro do caminhão ali. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo No Verdade Pode. Vocês lembram que eu falei que eu ia chamar uma celebridade? E eu chamei uma celebridade do automobilismo, um piloto, Rafa Batti. Seja muito bem-vindo, Rafa Batti. Olá, Gisele, obrigado. Um grande prazer estar com você hoje no programa Verdade Pode. Vamos contar os bastidores do mundo do automobilismo aqui pra galera. Viu? Por isso que eu gostei. Eu adorei. Rafa, para começar, assim, né? Porque acho que todo mundo tem uma curiosidade e quer saber a verdade. Com quantos anos pode começar a ser um piloto? Ou quem sonha, né, em ser piloto, quantos anos pode começar? Bom, eu acho que para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você não precisa ter uma idade específica, né? Queira você ter a vontade de querer ser aquela pessoa, conquistar um objetivo de um conhecimento técnico, ser um esportista ou música e tudo mais. Mas o nosso corpo é físico e a gente tem uma taxa de aprendizado quando a gente é mais novo muito maior do que quando a gente é mais velho. Então, eu gosto de comparar, inclusive, com aprendizado de línguas e instrumentos. Quando uma criança aprende quando criança, ela fica autodidata, ela tem um conhecimento, uma fluência, né? Então, se uma criança aprende uma língua, hipotético, inglês, quando criança, ela consegue falar com a pronúncia e tudo mais. Se uma pessoa vai aprender depois dos 20 anos, por exemplo, ela já não consegue ter o mesmo gingado, ter a mesma pronúncia, o sotaque. Então, quando você aprende quando criança, aquele 1, 2, 3 décimos numa volta acaba fazendo a diferença. Então, eu acho que assim, não existe a idade adequada, mas eu acho que entre 6 e 8, 9 anos seria uma idade adequada para a criança começar e ter um alto desempenho no futuro. E começa como? Porque para tirar a carteira de motorista, né, CNH, a gente tem que ter 18 anos. Uhum. Qual seria o carro, não sei, o que o piloto começa, né, uma criança começa a aprender a pilotar? Então, a gente tem as carteiras de kart, que a gente chama. Então, você se filia numa filiação paulista, paranaense. Cada estado tem a sua filiação de automobilismo. E a partir de 5 anos de idade, você pode tirar a sua primeira carteira de kart e começar a competir nas competições. Que legal. Então, é um kart para criança, no caso. Isso. Você tem um kart para criança, depois para o adolescente. Você tem os karts com os tamanhos que ele vai aumentando um pouquinho para poder comportar o tamanho da criança e também o motor e tudo mais. Então, são categorias que você vai progredindo fazendo uma carreira, né? Então, você começa chama cadete, que é para mais novinho, depois a júnior, depois uma novatos, uma graduados B, graduado A, que já é o top do kart, né? Isso. Aí, que legal. Então, vamos supor, a trajetória começa num kart, aí tem áreas específicas de corrida, de ser piloto de Fórmula 1, piloto de Stock Car, piloto de Fórmula Truck. Tem caminhos diferentes ou todo mundo consegue fazer a mesma coisa? Bom, o kart é o mesmo caminho, né? É um caminho único de aprendizado, que é a base, né? E a gente tem um aprendizado absurdo. Quem fez a base bem feita no kart, quando vai para o automobilismo, geralmente tem um desempenho excepcional, né? Então eu sempre falo para todo mundo que quer começar no mundo das corridas, comece pelo kart. Quanto mais novo, melhor, Quanto mais novo, melhor. Mas, lógico, não tem idade. Se você começar, eu tenho até um piloto que eu dei assessoria, o Daniel Nino. Ele foi sempre fanático por carro e começou a correr na faixa dos 40 anos de idade. Só que, o cara, ele vive automobilismo, ele é viciado. A prática, né, também então, faz a pessoa ficar então boa, começou a fazer corrida todo fim de semana, treinar de kart, academia. E ele, hoje, é um piloto top que está vencendo corrida num campeonato super importante, né? No Brasil, no turismo. Que legal. Então, não tem idade, mas se possível, quando novo, é mais fácil desenvolver as habilidades. E a pessoa que vai vamos supor, que está no Stock Car, que está na Fórmula 1, ela pilota qualquer coisa ou tem uma coisa específica e vai sempre aquela coisa específica? Então, o ideal, isso é um plano de carreira, né, que a gente chama. Isso serve não só para o automobilismo, mas para qualquer profissão que você queira fazer, seja um dentista, seja um arquiteto, qualquer profissão que você queira, você tem que traçar um plano. E então você está no kart e muitos pilotos, às vezes o pai fala, nossa, eu quero que ele seja um piloto profissional, não sei o quê, Fórmula 1. Tá, mas qual que é o plano para chegar lá? O que ele vai fazer? Onde ele vai correr? Qual que é a carreira? Então, acho que você está num ponto A e vai para o B. E você tem que traçar todos esses pontinhos para chegar no seu plano, né? E podem ter diversos caminhos. Então, você pode escolher virar um piloto, por exemplo, de Fórmula 1, de Fórmula Indy, top do turismo internacional, que é uma categoria tipo GT4, que corre tipo Ferrari, Lamborghini e tudo mais. Você pode ir para Truck, né? Copa Truck, que eu corro hoje.
Stock Car no Brasil, uma categoria elitizada profissional de turismo. Então não tem caminho, a gente sempre vai se adaptando de acordo com o mercado. Então, até contando um pouquinho da minha carreira, meu foco inicial era chegar na Fórmula Indy, então tracei um plano para a Fórmula Indy. Então, após o kart, corri de Fórmula Ford, depois corri de Fórmula 3 Sul-Americana, que era na América do Sul, e depois nos Estados Unidos na Fórmula 2000, que era uma categoria preliminar da Fórmula Indy. Só que como eu era brasileiro, chegou uma hora que era difícil captar patrocínio nos Estados Unidos. E não consegui, bati na porta ali da Indy, mas não consegui chegar lá e precisei retornar para o Brasil. Então voltei para o Brasil e refiz um plano novo de carreira, que era chegar na Stock Car. Então fui para um evento base, que era a Mini Challenge, os Mini Coopers, que corria no mesmo evento da Stock Car, então eu já aprendi os circuitos, conheci o evento, os patrocinadores, e pulei para a categoria seguinte, que era o Stock Light, e fui vice-campeão na época e ingressei depois no ano seguinte para a Stock Car. Que bacana. Então, a gente está sempre E tem mudando. muita diferença, por exemplo, de pilotar um carro da Stock Car com a Fórmula Truck, por exemplo, agora? Que é um truck que eu imagino é um caminhão. Isso, é um caminhão de 5 toneladas com mais de 1.000 cavalos, turbo diesel Meu V6. Deus, se capotar. É muito doido. Tem diferença Tem. pelo peso já, para começar Sim, pelo peso, sim. né? Tem muita diferença, mas não só tecnicamente o carro, mas a categoria. Por exemplo, a Truck tem uma curiosidade muito legal que só ela tem no mundo que eu conheço, que tem um radar na reta, na corrida. Então a gente precisa frear na reta e passar no radar a 160 por hora, no meio da reta. Meu Deus. Então, por exemplo, é uma característica que você precisa aprender a fazer o radar pilotando na Copa Truck, nos caminhões. E por que o radar? Como é um caminhão de 5 toneladas, você imagina se houver uma falha de freio, por exemplo. Não tem um que pare, né? Já aconteceu de alguns pilotos no passado perderem o freio quando tinham sistemas menos avançados de segurança e derrubavam o muro do autódromo e ia lá para a avenida. Nossa. Então era pesado. E para prevenir isso foi criado o radar. Então a gente faz como se fosse um brake test, um teste de frenagem na reta. E a gente já checa o freio e passa no radar abaixo de 160 e retoma a aceleração. E se a gente passar acima da velocidade, a gente é punido com drive-thru na corrida ou numa classificação com a perda da melhor volta. Uns limites ali, Sim. umas regras. E por ter esse peso, e hoje em dia também ter esse avanço tecnológico nos carros, você acha mais difícil ou mais fácil do que Stock Car? Cada um tem a sua dificuldade? O que você pode dizer em relação às outras, né? Eu acho que cada um tem a sua dificuldade. A Stock Car é uma categoria absurdamente competitiva, são pilotos de último nível, as equipes também, e só que o carro ele é igual para todo mundo. Então, não tem muito desenvolvimento de oficina, sabe? De você tentar criar e melhorar o seu carro, como uma Fórmula 1, que tem muito desenvolvimento das equipes. Na Truck, cada equipe constrói o seu caminhão e faz o seu desenvolvimento. Então, a gente tem um trabalho de equipe muito forte de desenvolvimento. Então, eu pensei, eu quero mexer nisso aqui no caminhão. Eu vou lá e mexo e tenho um resultado. Então, a gente tem um trabalho de bastidor, de oficina, que a gente chama, muito intenso e que faz muita diferença. Então, assim, ali, né? Então, assim, eu gosto bastante e isso torna o nível difícil. Então, você tem que se empenhar mais em fazer o seu carro ser melhor do que os outros para conseguir ter uma diferença ali. Você comentou da Fórmula Indy. A Fórmula Indy, os carros são iguais da Fórmula 1? Como é que eu posso diferenciar o que cada corrida é? Fórmula Indy, aí também tem Stock Car, tem a Fórmula Truck, tem várias, né? Qual que são as diferenças? É questão de carro, questão de país? Então, a Fórmula Indy e a Fórmula 1 são as categorias tops de monoposto, que a gente chama. É um chassi, que é um charutinho, né, com motor atrás e com as rodas para fora. Chama internacionalmente de open wheel, que é um carro com a roda para fora. Praticamente que vocês é o para-choque do carro. Então por isso, só que assim, é uma corrida que você não tem muito contato roda com roda, porque se você encosta roda com roda, o carro pode decolar. Então é uma corrida que você tem que tomar mais cuidado, né? Os pilotos andam com um pouco mais de distância. E as duas categorias de elite no mundo de Fórmula são a Fórmula Indy e a Fórmula 1. A Fórmula Indy é uma categoria mais americana, então a maior parte das corridas acontecem nos Estados Unidos. Indianápolis, né? Tem Indianápolis, que é a principal corrida da Fórmula Indy. É uma corrida que dá um público, para você ter ideia, de mais ou menos 500, 600 mil pessoas. Até onde eu sei, é o maior evento esportivo do mundo. Caramba. É gigante. Inclusive, dentro do autódromo tem uma pista de golfe, pra você ter ideia do tamanho do circuito. Tô falando que verdade pode aqui, gente. Tem muita informação. Sim. Então, é um dos maiores eventos do mundo de esporte. Sim. Acho que na categoria automobilismo é o maior, né? Comparando, seria Indianápolis e Mônaco os mais importantes. É que Mônaco, como ele é muito apertado e com circuito de rua, não tem tanto público. Mas é de maior importância. Cabe, né? E geralmente acontece sempre na mesma data, as duas corridas. Geralmente 25 de maio, mais ou menos,
Acontece que a corrida de bacana. Mônaco e de Anápolis no mesmo fim de semana. Aí não tem nem como se dividir para ir. Mas a Fórmula 1 é uma categoria mais mundial. Então, cada etapa é um local do mundo. Então, foi uma categoria que expandiu para o mundo todo. E a Indy é uma categoria que ficou mais focada nos Estados Unidos. Então, são poucas etapas internacionais. Questão da Fórmula 1. Então, em questão da divisão desse esporte, o automobilismo, o Fórmula 1, Fórmula Indy são aqueles carros. Fórmula Truck é caminhão. Sim. Stock Car são A carros... gente chama de carros de turismo. É como se fosse um carro. Carros É como se fosse um carro de rua preparado para corrida, grosso modo. Não tem nada disso, mas no Stock Car. O Stock Car o povo entender um pouquinho, né? A palavra português mas ele simula um carro de rua. Um Stock Car. E essas, acho que tem alguma coisa Cup, né? Porsche Cup? Porsche Cup, Porsche Cup, acho que é isso que eu vi também. Sim. Antes de convidar, eu comecei a pesquisar, porque eu falei assim, gente, o que eu pergunto? Sim. Quer saber, eu vou perguntar coisas que vocês também perguntariam. Então, Porsche Cup, ela é da Porsche, no caso. Isso, a Porsche Cup é uma categoria criada da Porsche. São, se eu não me engano, tem ao redor de 40, como pode dizer? São 40 divisões da categoria Porsche Cup no mundo. Então você tem corrida, por exemplo, campeonato europeu, campeonato mundial corre com a Fórmula 1, campeonato Brasil, né, que acontece no Brasil, campeonato alemão, italiano. Então você tem campeonatos do mundo inteiro da Porsche Cup. E é um carro que a Porsche constrói, se chama GT3 Cup, né, que é um chassi do Porsche Turbo, todo preparado para corrida. Inclusive o pneu da Michelin é um pneu que é especificamente construído para o carro da Porsche Cup. Então ele já está lá... Porsche Cup GT3, o pneu da Michelin. E é só um tipo do carro, que é esse GT3? Isso, é um carro que corre, é o mesmo carro que corre no mundo inteiro. Então hoje a maior categoria monomarca do mundo é a Porsche Cup. E o piloto que é do Brasil, pilota também na Itália ou é só... Cada nacionalidade tem o seu piloto? Então, você vai escolher o campeonato da sua região, basicamente, né? Tá. Mas no Brasil eles fazem sempre provas internacionais. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai ter uma prova com o GP Brasil de Fórmula 1. Seria uma prova internacional no Brasil. A gente vai ter uma prova na Argentina também e outra prova em Portugal. Então, esse ano terão 3 etapas aí internacionais. Nossa, legal. E, Rafa, como aqui é a verdade? Pode? Acho que todo mundo tem essa curiosidade. O que vocês falam naquele fone? Então, eu até voltei da corrida esse fim de semana, tô até um pouco rouco. Porque, imagina, a gente tá num carro de corrida com muito barulho, né? Tem que falar muito alto, né? E até eu tô com o meu capacete aqui, não sei se dá pra gente... Claro, mas até tirando a sua curiosidade, a gente usa um fone moldado no ouvido, pra gente poder vedar melhor A gente vedar melhor. Deixa eu voltar aqui pro microfone, senão não vai dar pra me escutar. Então, a gente tem um fone moldado no ouvido para conseguir vedar o barulho e escutar melhor. E a gente tem o plug que liga aqui no rádio e dentro tem um microfone aqui, ó. Esse ponto aqui eu ligo no carro. E aqui dentro a gente, não sei se dá para ver na câmera, mas ó, a gente tem um rádio, que é um microfone, para a gente poder falar com a equipe. Aqui, bem aqui. Entendi. E aí durante a prova a gente vai falando, a equipe vai falando com a gente, fala, olha, você precisa melhorar o setor 1, setor 2, o radar tá passando a velocidade tal. É como faltam se tantas voltas para acabar a corrida. Mais uma... É um guia, guia, é um engenheiro que está comigo, né? Então tá num ouvido comigo para poder ir me guiando e me auxiliando durante a corrida. Tudo que tá dentro do carro ali, eles conseguem ter toda a informação, sabe? Como que tá a gasolina, como é que tá... Não, isso hoje só a Fórmula 1 tem esse nível de telemetria, mas a Porsche Cup está instalando agora, junto com a Itura Mob, estão instalando um sistema de monitoramento de telemetria online. Agora com... Nossa, que interessante. Então, assim, vocês ficam se comunicando literalmente como um guia mesmo. Passou do limite de velocidade. Sim. E tem essas regras. E em relação a essas regras, tem muito controle ou as pessoas... Ou, né, dá para ainda dar uma coisinha? Porque acho que tem... Por você passar da velocidade, você toma punição, né? E essas punições, o que acontece? Se você tomar muito, você pode tomar uma... Quantas punições você pode tomar por... corrida ou por... Na truck, assim, é tolerância zero, né? Então, se você passar acima de 160 por hora no radar, você vai levar um drive-thru na corrida. Ou se você queimar o radar na classificação, que é a prova para qualificar o grid de largada, você perde a volta. E o que significa um drive-thru? Um drive-thru é quando você passa por dentro do box. Então, tá todo mundo correndo na corrida e você tem que passar por dentro do box. E aí você vai perder uns 20, 30 segundos. Ou seja, então, vai muita gente passar na sua frente. Então, se você queimar um radar, você perdeu a sua etapa. Então, Nossa, não pode errar. Não pode. Só que aí, imagina, você está disputando ali com 1, 2, 3 pilotos do seu lado
e você tem que frear no radar e acelerar o mais rápido possível, então você tem que ter essa calma de você não queimar o radar, mas também não ser muito lento para não perder a posição. Então isso que eu ia perguntar agora, o preparo físico, depois a gente fala psicológico, mas agora o preparo físico, tem que ter um preparo físico para poder pilotar? Eu acredito que sim, né? Sim. Cada tipo de carro exige, como a gente comentou, né? Você tem o turismo, o Fórmula, o caminhão, cada tipo de carro exige um preparo físico diferente. Então, por exemplo, a Fórmula 1 é um carro que tem direção hidráulica, então é um carro que é tudo leve para você conduzir, só que a força G é absurda dentro do carro. E a prova tem uma duração mais ou menos de 1h30, 1h40, então tem uma duração muito alta. Então, o principal preparo de um piloto de Fórmula 1 é o pescoço, por incrível que pareça. A pressão da força G, não sei se vocês entendem a força G, né? A força da gravidade, pode chegar a 4 ou 5 G numa curva no seu pescoço. Então, você imagina, se eu peso hipotético 100 quilos numa curva, a 5 G meu corpo vai pesar 500 quilos. Então, se você reparar, os pilotos de Fórmula 1, todos têm um pescoço muito largo. Sim, porque é muito forte a ação do pescoço. Que é o carro, né? Eu lembro muito que quando eu fui uma vez só assistir a Fórmula Indy. Isso tem uns 15 anos. Eu lembro que eu conheci, até tirei foto com o Tony Kanaan. Ele tinha isso aqui muito grandão. Sim, um pescoção, né? Agora você entende, porque inclusive na Fórmula Indy, como eles correm oval, você está o tempo inteiro em força G, eles colocam um suporte para você prender o capacete e deixar ele fixo, para você não precisar ficar segurando o pescoço, porque senão você não ia aguentar acho que 2 voltas você não aguentaria sem estar segurando o pescoço. Então, aí a Fórmula 1 e tanto a Fórmula Indy é mais para no pescoço. Sim, porque é um carro de alta performance. A Stock Car, como é um carro fechado, é muito quente dentro. Então você tem que ter um preparo aeróbico altíssimo, uma alta resistência à temperatura. Porque é um carro que chega a 70 graus dentro. E uma coisa que, por incrível que pareça, as pessoas não sabem, mas a parte de perna é muito importante porque o freio é muito pesado de um carro de corrida e você precisa modular bem a freada, né? Então você põe toda a sua força e precisa modular da melhor forma possível, ter precisão, aplicando força ao mesmo tempo para conseguir fazer uma boa frenagem. Então gasta muito ombro, perna, Imagina. Por exemplo, na Truck a gente tem um câmbio que é manual e um volante que o meu volante é bem pesado também. Então a gente tem um desgaste muito forte de ombro aqui. A gente sai bem desgastado de costas e ombro na Truck. Eu imagino, porque de vez em quando eu brinco de kart, sabe aquelas pistinhas de kart? Eu saio assim, olha, porque é duro, né? Também tem curva. E é só uma brincadeira. Eu saio com isso aqui todo dolorido. Sim. A mão também toda doendo. Aí você bate em tudo, né? Última vez. É legal que as pessoas que não conhecem falam, pô, mas correr de carro de corrida nem cansa, né? Esse fim de semana, por exemplo, vários pilotos saíram meio que desmaiados. Eu fui um deles sair ali bambeando, porque tava muito quente. Foi em Goiânia a etapa, né? Então, muito calor, mais de 1 hora dentro do caminhão ali. Caramba. É pesado. Isso, a gente falando de preparo físico, tem estatura, tem peso bom, a pessoa tem que estar num corpo legal, tem que estar, né, magro, não pode estar acima do peso. O que você diz sobre isso? Então, depende muito da categoria. Por exemplo, categorias de Fórmula, onde o carro é muito leve, um carro de Fórmula, assim, categoria de base, pesa em torno de 450, 500 quilos, um carro é muito leve. Um Fórmula 1 hoje é um pouco mais pesado porque ele tem muita tecnologia embarcada, então ele pesa ao redor de 700 quilos. Só que se um piloto ele for hipotético 10 quilos mais leve que o outro, esses 10 quilos você consegue reposicionar em algum ponto específico do carro para melhorar a performance. Seja na traseira para tração ou na frente para ter mais frente. Então você consegue brincar mais com o peso e descer o centro de gravidade do carro. Porque quanto mais alto o centro de gravidade, pior. Imagina um pêndulo, né? Alto, só numa curva. Aí pega esse pêndulo aqui, esse peso que está em cima e joga ele para o chão. Então, quanto mais leve o piloto de Fórmula 1, melhor ele consegue balancear e ter mais performance. Numa categoria de turismo, já um Stock Car, uma Truck, que já são carros mais pesados, você não tem tanta influência do peso assim, do piloto. Mas quanto mais fit ele tiver e mais leve, sempre vai ter um ganho de performance. Faz sentido, né? Porque até por conta da força e de suar e tudo mais, então a pessoa tem um condicionamento físico ali adequado, tanto na altura não tem problema. Por exemplo, eu que sou alto, eu tenho 1,87. Nos carros de Fórmula, eu sofria bastante. Eu batia a mão, cotovelo, joelho, saia todo roxo do carro, porque é muito apertado, né? Então você fica se batendo dentro do cockpit. Eles não podem mexer na estrutura do... Não tem como mexer, né? Aí você coloca uma espuminha aqui e ali, mas saía todo batido. Imagino. Então, para piloto alto, o carro de Fórmula é um pouco mais difícil. Mas hoje em dia, como eu vejo que as pessoas, a geração nova é um pouco maior, eles já estão fazendo os carros com um pouco mais de espaço. Mas antigamente era bem apertado. É muito pequenininho, porque falando, vamos supor, do Ayrton Senna, ele era bem pequenininho. Não sei a altura dele, mas devia ter ao redor de uns 70 e pouquinho, assim. Porque toda vez que eu vejo um carro de Fórmula 1, eu falo, gente, como é que cabe a pessoa ali dentro? Você fica encolhido, né?
sei se dá pra ver aqui. Mas no carro de Fórmula 1 você fica nessa posição aqui, assim, ó. Caraca! É mais inclinado. Assim, ó. Você fica aqui assim, ó. No carro Meu de Fórmula 1. Deus! E a lombar? Fica como depois a lombar? Fica bem dolorido. Eu imagino. E, Rafa, a gente estava falando agora, a gente falou do físico e o psicológico. Porque é uma pressão psicológica, ou ganha, acho que tanto dos sponsors. E aqui você pode falar a verdade, viu? Porque acho que é pressão de todos os lados. Sim. Acho que tanto de você mesmo, quanto da sua família, que torce por você, quanto dos sponsors, quanto da equipe em si, né? Eu acho, na minha opinião, que no automobilismo a parte psicológica é o mais importante, é o ponto-chave para a performance do piloto. Porque a gente está conduzindo uma máquina, né? E por mais que, hipotético, o seu físico não está muito bom, mas se o seu psicológico está calmo e você consegue ter essa calma, você consegue suportar. Se o carro às vezes não está muito bom, está difícil de guiar, mas você está com calma, concentrado, você vai ter um bom resultado. Então, o psicológico é a parte mais importante para você. Você tem que estar calmo, mas ao mesmo tempo ter essa agressividade para conseguir ser o mais rápido possível e performar o mais forte possível. E é muito difícil lidar com essas pressões, né? Porque você está no autódromo, então você tem a televisão ali te filmando, te entrevistando, você tem um monte de fãs, o público, a imprensa, os patrocinadores, a equipe, os concorrentes, né? Então, assim, é um esporte que eu nunca vi nada igual, assim, em adrenalina, pressão. É algo que... O medo de qualquer falha, né? E você tá ali a 200, 300 por hora num carro de corrida com outros 30 carros do seu lado. Então, assim, é uma pressão muito alta. Inclusive, eu, quando eu era mais novo, eu cheguei a vomitar no capacete antes da largada. De tão nervoso que eu tava, assim, final de campeonato, sabe? Você fica tão nervoso que... Não tem o que fazer, né? Mas aí é uma coisa que a gente vai trabalhando, se acalmando e superando e melhorando. É complicado, porque a parte psicológica, ela é a base de tudo, né? Então, se você... Eu imagino que esses esportes, tanto... Eu entrevistei um fisioterapeuta essa semana, que ele trabalha com o UFC. Então, é um esporte também que muito piscou, né? pode tudo mudar na vida. Muito rápido. E eu acho que o automobilismo também, porque qualquer piscada diferente ou uma falta de concentração, pode acontecer um acidente e acabar, né? Então, a pressão de você se manter vivo, ganhar, não ter falha, eu imagino. Então, e vocês fazem terapia, ou vocês têm uma coisa assim, é necessário da equipe ter um psicólogo ou uma coisa cuidando da mente, ou vocês mesmos buscam isso automático? Acho que é uma coisa mais que cada um vai buscar conforme a sua necessidade, né? E a preparação? Antes, eu quero até... Adoro fazer essas perguntinhas polêmicas. Por exemplo, nas semanas... acontece mais de domingo, né? As corridas? Ou eu estou enganada? A corrida é geralmente de domingo, mas um fim de semana de corrida começa na quinta, quando a gente chega no autódromo, faz a filmagem e tal, começa o fim de semana, e na sexta começam os treinos. Sexta treina e sábado tem um classificatório para definir o grid de largada. Então, o fim de semana em pista são 3 dias de pista. Eu fiz a mesma pergunta pro treinador de lutadores aí do UFC. Eu vou te fazer também. Os homens podem fazer sexo na semana, ou eles têm que continuar com aquela raiva, com aquela testosterona alta para chegar lá e... Eu acho que isso vai de cada um. Acho que cada um tem a sua... Tem gente que gosta de mais relaxada. Mas eu acho que provavelmente durante essas de sexta a domingo, provavelmente vai tirar um pouco da sua energia, porque é um desgaste absurdo que a gente tem de energia. Tanto é que já tem 2 dias que eu fiz a minha última corrida, eu ainda tô com a energia baixa. Uma coisa assim que drena toda a sua energia. Passa o dia dormindo. E é uma entrega... Não, é que eu tenho que trabalhar, tem os negócios, mas assim, a gente sente o cansaço, né? Um cansaço muito forte, porque não é só o pilotar, né? A gente... É um evento que acontece durante 4 dias, né? Então, desde o começo do dia você vai fazer um warm-up, que você está treinando, aí depois você sai, aí você vai dar entrevista para a imprensa, aí você vai estar com seus fãs, recebendo os fãs na hora de visitação de box, aí você vai visitar o camarote dos patrocinadores, depois você faz uma ação com os patrocinadores, com os clientes deles, dando uma volta na pista com um caminhão, por exemplo. Então, assim, é um dia inteiro de atividades intensas que você não tem tempo de parar para pensar, não consegue nem almoçar. Você vai só sem parar, uma atividade atrás da outra. É engraçado, né? Que não só no automobilismo, mas acho que em geral, assim, na vida, todo mundo vê sorrindo, ali falando na televisão, ou dando entrevista, ou na sua vida pessoal também, tudo ali sorrindo, e ninguém sabe a pressão que você tá por trás, pensando em tudo, corrida, os patrocinadores, atender os fãs. Eu imagino a pressão que você sente. E a adrenalina também de pilotar, Lógico.
Mas o maior trabalho que a gente tem no automobilismo é a parte comercial, por incrível que pareça, pilotar é a parte que a gente menos faz, né? Que a gente vai pilotar uma vez por mês, uma hora numa corrida, uma hora no mês, por exemplo. Mas a parte comercial é a parte mais difícil, né? A gente tem que fazer a gestão junto com a equipe, fazer o fechamento de negociação com as equipes, qual que a gente vai correr, negociar com os patrocinadores, tem que alinhar toda a parte de layout, aplicações, os eventos que a gente vai fazer as entregas, viagens para atender os patrocinadores. E como é que funciona essa parte do patrocínio? Eles têm que ser uma coisa linkada ao automobilismo? Ou qualquer pessoa, eu, por exemplo, posso chegar lá e querer te patrocinar? Não necessariamente precisa ser linkado, né? Se você quer ter uma exposição na TV, eu acho que cada empresa tem o seu foco em patrocinar, né? Uhum. E o automobilismo abrange muitas áreas, porque a gente tem a televisão, que você vai ter exposição da marca para o público em geral, você pode levar clientes para fazer experiência dentro da pista, então você atinge vários níveis de interação que um patrocinador pode usufruir ou não. Empresas do ramo de automotivo tem mais sinergia e faz mais sentido esse tipo de atividade. Sim. Mas eu vou dar um exemplo básico aqui, né? Red Bull tem equipe de Fórmula 1 campeã de sucesso. Ele não tem nada a ver com carro de corrida. É uma empresa que vende bebida. Mas ela associa a adrenalina dela, do produto dela, de trazer, de te dar asas e energia, associa com o esporte de alta performance. Então, existe essa associação, né? Sim. E, Rafa, diz pra gente qual que é a maior dificuldade de pilotar a Copa Truck? Olha, a primeira vez que eu pilotei um caminhão de corrida, a maior dificuldade foram os freios, porque, por incrível que pareça, o caminhão usa freio a ar. E... Isso? Já viram aquele barulho quando o caminhão freia? Vai tchum! Então, é um freio a ar que a gente usa. Então, existe um sistema a ar, precisa encher um compressor, o compressor enche como chamam? Uns botijões assim, no sistema de ar. Então, quando você freia, ele é muito mais sensível do que um carro de rua. Ou um carro de corrida normal, que você precisa pôr muita pressão no freio. Então, o freio do caminhão é super sensível. Se você frear um pouquinho mais forte, ele já bloqueia as rodas, porque não tem ABS, né? Então, acho que a maior dificuldade para mim foram os freios. E também dominar essas 5 toneladas e 1.000 cavalos turbo. Porque tem muita potência, só que como ele é um carro turbo, a hora que você acelera, o turbo está em baixa. E ele vai carregando, e quando sobe o RPM e o turbo entra forte, ele despeja a potência de uma vez. Então, você tem que ser muito dócil no acelerador e no freio para conseguir dominar bem esse monstro, por incrível que pareça. Nossa, imagina, porque é muito peso. E não tem perigo de acabar o freio, de explodir, sei lá. Não, existe um sistema para evitar falha de freio que, se ele perder a compressão do ar, ele vai travar as pinças. Então, é um sistema que, se ele falhar, ele freia o caminhão. Então, é um sistema que desenvolveram para evitar acidentes. E, Rafa, nesse ramo, né, do automobilismo, tem alguém que você se inspira, que você viu quando criança e falou, cara, vou? Uhum. Bom, uma inspiração que acho que eu e a maioria dos brasileiros tem é Ayrton Senna, mas infelizmente eu não vivi presente. Quando ele faleceu eu tinha 2 anos, então eu não vivi o que ele trouxe para o Brasil, então eu não vivenciei isso. Eu vivenciei a segunda era, que foi a era Schumacher, que veio após o Senna. Então, meu maior ídolo foi o Michael Schumacher, né? Foi 7 vezes campeão, até hoje o maior piloto da história do automobilismo e o único que chegou junto com ele ali é o Lewis Hamilton hoje, né? Mas, então, para mim foi uma grande admiração aí, o Michael Schumacher. Legal. E, assim, é impressão minha ou o automobilismo cresceu, eu tô vendo mais divulgação, eu tô vendo categorias diferentes, é impressão minha ou tô certa? Não, isso é uma realidade. A Liberty Media comprou do Bernie Eccleston a Fórmula 1 por muitos bilhões de dólares. E a Liberty Media é uma empresa muito focada em mídia, né? Então, em fazer eventos. E o evento da Fórmula 1 cresceu de uma forma absurda. Inclusive, para quem está acostumado a presenciar o GP Brasil e vai nas corridas, se você pensar bem, o evento mudou muito pré-pandemia e pós-pandemia, quando a Liberty assumiu a categoria. Poderia ser o contrário, né? Por que não foi? Porque não foi? Porque pós-pandemia é uma coisa, né, que ficou parada, não teve evento. Sim. Mas essa compra da Liberty, a Liberty é uma empresa muito focada em eventos e os caras são muito feras. Então cresceu absurdamente o nível de patrocinadores, camarote, organização do evento, experiências. E também fizeram o Drive to Survive, que foi o segundo seriado mais assistido na Netflix durante a pandemia. E
e juntou com a pandemia, então eu acho que assim, então muita acho que gente... foi um gatilho muito bom. A pessoa Sim, começou a entender sim. um pouquinho mais e começou Sim. a querer ir. Sim, o pessoal começou a ver os bastidores, como funciona, se engajar mais com a categoria e querer virar piloto. E eu acho que ao mesmo tempo, às vezes, aquele medo de você pegar um coronavírus e falecer e tudo mais, acho que o pessoal começou a comprar carro e querer viver e virar piloto. Então instigou muito assim, o pessoal a sair de casa, querer viver, acelerar um carro de corrida. Então, E o legal é que o automobilismo, ele não tem uma idade máxima, né? Ele não limita a pessoa. Então, a pessoa, se tiver hoje 45 anos e tiver apto para pilotar... Lógico. Ele é um esporte que está muito correlacionado com reflexo, né? Então, lógico, se você conseguir manter a prática em dia, sempre praticando e treinando, você vai conseguir sustentar por mais tempo essa sua capacidade cognitiva e de reflexo para conseguir guiar com performance, né? Porque você consegue conduzir um carro, mas você começa a perder performance, né? Sim. Mas hoje tem alguns pilotos que com 80 anos estão competindo ainda no automobilismo. Com 80 anos? Então, às vezes a gente acha que com 30 anos tá velho, não tá, tem mais 50 anos pela frente. E para a gente começar a iniciar o fim, relembrando só umas dicas de quem está começando agora, começar o quanto antes e praticar, né? O que você pode dizer para quem está começando a pilotar? Bom, se você está começando a pilotar, eu te aconselharia a procurar um profissional da área, né? Um piloto experiente. Eu, no caso, por exemplo, trabalho como coach. Então, eu dou assessoria para alguns pilotos no automobilismo. E a gente, por experiência, por exemplo, eu corro desde os meus... Eu comecei com 6 anos de idade. E com 8 eu ganhei o primeiro kart e desde então comecei a disputar as corridas. Então eu tenho mais de 25 anos de experiência no automobilismo e vou poder ajudar você a te guiar, né? Então onde você vai começar a correr, qual cartódromo, qual campeonato, com qual equipe, que kart comprar, o quanto investir no começo da carreira ou não, né? Porque às vezes eu vi muitos pais que começaram investindo muito dinheiro e quebraram no kart e o piloto não conseguiu dar sequência. Então, até algo muito bom que meus pais fizeram, eles nunca investiram muito em mim no kart, o necessário. Consegui sobreviver àquela parte, aprendi muito. Mas depois a gente conseguiu dar continuidade na minha carreira por conta disso. Mas eu vi vários amigos meus que quebraram porque os pais colocaram todo o dinheiro deles para o piloto ser campeão de kart, mas o objetivo não era ser campeão de kart, ser campeão numa Copa Truck, numa Fórmula 1, numa Stock Car, né? Então, o kart é só a base Então, o kart é a base para você aprender. Bacana, Rafa. E agora, em maio, você vai estar em Miami. Diga um pouco pra gente. Isso aí. Vai estar na nossa terrinha, gente. Eu faço um trabalho de assessoria no paddock da Fórmula 1. Então, geralmente eu trabalho nos eventos da Fórmula 1 das Américas que acontecem, né? A gente tem GP do Canadá, Las Vegas, Miami, México, tem GP Brasil também. Então, eu faço uma assessoria no paddock, eles contratam alguns pilotos profissionais para levarem os clientes do paddock para experiências na pista. Então, a gente faz atividades dentro da pista do circuito para demonstrar como funciona um carro de Fórmula 1, como que é o circuito. A gente mostra um volante de um carro, mostra o troféu, mostra as curvas. A gente vai no carro dentro com os clientes, para numa curva, mostra como que é a curva do circuito. Interessante. Então, eles contratam alguns pilotos profissionais. Eu faço parte desse time que chama Expert Host na Fórmula 1 e vou estar agora nos dias 3, 4 e 5 de maio no GP de Miami, que é um circuito de rua. Nossa, que bacana. Eu falei, gente, que ia chamar uma celebridade que ele não é só piloto, ele é coach, ainda tem é chamado para Miami para assessorar a Fórmula GP que fala, né? Fórmula 1. Fórmula 1. Rafa, muito obrigada. Adorei. Obrigado, espero que Gisele. vocês tenham gostado também. Muita informação. Você viu, gente, como o verdade pode, a verdade pode? É isso aí. Obrigado, Gisele. Muito Obrigada, sucesso Rafa. sempre. Prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. E mais um vídeo no Verdade Pode, porque aqui a minha e a sua verdade pode.